Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer o resumo dos primeiros episódios da animação O Sangue de Zeus. Então nesse vídeo eu vou estar fazendo o resumo do começo da história de O Sangue de Zeus, que é essa animação da Netflix. Antes de começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Então, em algum lugar da Grécia a gente conhece o Heron, que é um jovem que ele vive uma vida humilde com a sua mãe, e a família dele é só ele e a mãe dele, e ele passa uma certa dificuldade lá na cidade onde ele mora da Grécia. Então a cidade dele vai ser atacada por demônios e uma guarda aparece, ela se chama Alexia e ela fala que não tem como se defender desses demônios e que ele precisa correr se ele vê um desses demônios, e a princípio a gente não sabe direito o que é esses demônios. Então, quando o Heron encontra um corpo na água, ele é atacado por um demônio. Então, ele é salvo pela essa guarda, a Alexia, em que ela mata esse demônio. Então, a Alexia aparece para todo o povo daquela cidade da Grécia e mostra que esses demônios eles são frágeis para o fogo. Então, a fraqueza deles é o fogo, e ela pega um ferro em brasa e coloca no corpo de um humano. E ela descobriu que esse humano era um demônio, não sei como exatamente. Então ela mostra para todo mundo que quando o ferro em brasa toca o corpo desse humano, ele é mostrando a sua verdadeira forma, que é a de demônio. Então ela tinha roubado o mapa do corpo desse humano, e a princípio a gente não sabe para que serve esse mapa. Então um senhor, que é o vizinho do Heron, ele fala para ele que a guerra entre os humanos e os demônios está chegando. E ele também explica que há muitos anos atrás os gigantes entraram em guerra contra os deuses. No caso, os deuses da mitologia grega. Então, essa guerra acabou fazendo que alguns humanos deixassem de venerar os deuses e eles passaram a venerar os gigantes. Então, os gigantes pediram para que os humanos comessem a carne deles mesmos, dos gigantes. Então, quando os humanos comem a carne dos gigantes, eles acabam se tornando demônios. Então, essa é a origem dos demônios. Eles são humanos que comeram carne de gigantes. Então, esse senhor, ele fala para o Heron que ele precisa subir no topo da montanha, e quando ele subir no topo, ele vai enxergar uma moita de rosas, e essa moita, ele vai ter que cavar a terra embaixo da moita para encontrar o adamantio. Então o adamantio é aquele metal do Wolverine, mas ele é da mitologia grega. E com o adamantium ele vai forjar uma espada para o Heron usar na guerra contra os demônios. Então o Heron fala para a mãe dele que ele teve um sonho e que ele enxergou um símbolo. E a mãe dele fala que esse símbolo é o símbolo do Coríntio. E o Coríntio foi um tirano que era um rei. Então a mãe dele conta que ela foi um dia a esposa desse rei. Então o Heron pergunta por que ela era a esposa de um rei e agora ela é pobre passando necessidade. Então ela conta que esse casamento foi arranjado e que um dia ela descobriu que ela estava tendo um caso com um deus, porque esse deus se disfarçava do marido dela, que era o imperador. Então em uma noite era a personalidade do marido dela, em outra noite era a personalidade do deus. Então, quando era o marido dela, ele era agressivo, e quando era o deus, ele era amável. Então, depois de muito tempo, ela percebeu que ele não era de verdade o marido dela, então ela confrontou ele, e ele revelou que ele não era o marido dela, que ele estava disfarçado e que ele era Zeus. Então, o Heron é filho de Zeus. Então, a Hera, que é a mulher de Zeus, ela descobre que ela está sendo traída e que o Zeus está apaixonado pela mãe do Heron. Então nós vemos o Cerberus, que é aquela criatura que é um cão de 3 cabeças, e ele está perseguindo o Heron e a Alexia também. Então nós vemos mais um demônio, e esse demônio está montado numa quimera, e ele está armado, e ele ataca o Heron. Só que a gente não sabe a princípio por que ele está atacando o Heron. E o Cerberus também trabalha para esse demônio que está atacando o Heron. Então esse demônio acaba atacando um monte de gente e acaba matando um monte de gente lá da cidade da Grécia. E ele acaba matando também a mãe do Heron.
quando a mãe do Heron contou aquela história dela, ela tinha contado que o Heron tinha um irmão, e que esse irmão, de alguma forma, é o filho legítimo daquele imperador, que é o marido, que era o marido da mãe do Heron. Então, mesmo eles sendo gêmeos e nasceram juntos, mas um é filho de Zeus e o outro é filho do imperador, não sei como. Então, quando o imperador descobriu que ele foi traído, ele queria matar o filho de Zeus. Só que o Zeus apareceu e impediu que o Heron fosse morto. Então ela fugiu junto com o Heron, só que aquele filho dele foi morto pelo irmão do imperador, que é o tio do Heron e também daquele irmão. Então nós vemos aquele demônio perseguindo a Alexia, e quando ele consegue encurralar a Alexia, a gente descobre que não era a Alexia, era a deusa Hera disfarçada. Então a Hera, ela estava muito revoltada por ter sido traída, então ela quer se vingar de Zeus. Então o plano dela é se aliar com esse demônio para ela se vingar de Zeus. Então ela fala pro demônio que a mãe dele não era a mãe verdadeira dele e que a mãe verdadeira dele é a mãe do Heron. Então aquele demônio é o menino que tinha sido morto pelo tio e que é o irmão gêmeo do Heron. Então nós descobrimos que quando o tio matou o bebê, ele sobreviveu e ele foi levado por uma criada, e essa criada levou até os ursos e ele foi amamentado pelos ursos, e que depois de ele ser perseguido pelos capangas do tio dele, ele conseguiu fugir e ele encontrou um gigante, e aí ele comeu a carne do gigante e assim ele se tornou um demônio. Só que eu confesso que eu não entendi direito porque ele queria matar a Alexia, porque ele queria matar o Heron. Enfim, isso eu não entendi direito, mas a princípio a história é essa. Então esse foi o resumo de metade da primeira temporada de O Sangue de Zeus. E no próximo vídeo eu vou fazer o resumo da outra metade, que é o final da primeira temporada de O Sangue de Zeus. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixe o seu like. Deixe aí nos comentários se você já viu essa animação, se você pretende ver. É uma animação um pouco antiga, mas então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!